Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um Quero Ser Maquiador, que é o seu guia completo sobre maquiagem e também sobre a carreira de maquiador. E hoje eu trago, como vocês estão vendo aqui na bancada, muitos pincéis. Eu quero esclarecer um pouquinho mais sobre para que eu uso cada pincel, quando eu uso, qual que eu devo ter, onde eu devo comprar, qual o preço. E para começar tudo isso, antes de mais nada, é fundamental explicar qual é a diferença entre cerdas sintéticas e cerdas naturais. Vamos lá. O pincel de cerdas naturais, ele geralmente é feito com pelo de algum animal, tem vários tipos de pelos de animais, então ele é como se fosse o cabelo da gente, sabe? Ele não é um pincel que você vai ver que as cerdas, os pelos são tudo lisinhos, igual o sintético. O sintético você olha, ele é perfeitinho, as cerdas são lisinhas, perfeitinhas. O natural não, ele tem como se fosse o cabelo da gente, o pelo de animal. Então ele é meio curvo. Se você lavar um pincel natural, ele geralmente vai secando meio estranho, assim, ele fica um para cada lado. Então a durabilidade dele, de acordo com quando você vai passando, vai lavando, ele vai estragando mais fácil, é difícil ele manter a forma original que ele vem pra você. E o sintético é sempre a mesma coisa, ele vem certinho, bonitinho, fica assim a vida toda, ele dura mais. Por exemplo, quanto mais duro um pincel for, vocês sempre tem que assim levar, antes de qualquer maquiagem que vocês forem fazer, vocês têm que pensar: eu quero que essa sombra fique marcada, ou esse blush marcado, ou essa base marcada, ou eu quero que fique natural. Quando você quer que alguma coisa apareça muito, esse pincel tem que ser mais firme, mais durinho. Por quê? Quanto mais duro o pincel, mais sombra ele vai pegar. E aí, quando você colocar, mais forte vai ficar. Se esse pincel for bem levinho, bem assim, fofinho, ele vai pegar o quê? Menos sombra. Quando se passar, vai ficar o quê? Mais natural. Então, quanto mais firme, mais duro esse pincel for, mais cor ele vai depositar. Quanto mais fofinho, macio, menos cor. Então isso, por exemplo, um blush. Eu quero passar um blush rosado, mas eu quero que fique leve. Então você tem que o quê? Pegar menos produto desse blush. Para isso você usa o quê? Um pincel mais fofinho. E isso vale para que vai esfumar também, se você quer um esfumado. Tem que ser uma coisa mais leve, mais suave, um pincel mais macio. E sombra, geralmente, mais resistente. Então, um pincel de esponjinha, um pincel mais firme. E agora a gente vai mostrar os tipos, agora que eu já expliquei isso pra vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Bom, vamos lá. Vou começar com os de sombra. A gente tem vários tipos de pincéis de sombra e todos eles são fundamentais. Geralmente, o que muda é muito pouco. Nós temos, assim, os mais redondinhos, depende de pálpebra para pálpebra. Então, assim, o pequenininho serve para as pálpebras mais fininhas, o maior você consegue aplicar numa pálpebra maior. Então, assim, isso não é fundamental, você pode ir comprando ao longo do tempo. Se você tiver um só pincel de sombra, eu geralmente indico pelo menos uns dois. Você pode usar esse, limpar, que eu já vou ensinar, depois você pega, usa de novo, não tem problema. Então, ó, a gente tem geralmente esses mais fininhos, tem esse que como fala, na diagonal, com cortado, que ele serve para fazer bem os cantinhos, assim, marcar o côncavo, bem no cantinho. Então eu gosto bastante desse formato também. Muita gente usa para corretivo. É bom explicar que os pincéis, cada um já tem uma função, realmente, às vezes vem explicando bonitinho, mas são ferramentas. E cada ferramenta varia de acordo com o uso de cada pessoa. Então, o maquiador é um artista. Cada artista usa o pincel de uma forma diferente. Então, não é porque ele é um pincel de sombra que você tem que usar para sombra e tá errado se você usar para corretivo, por exemplo. Você pode muito bem usar para corretivo. Se você se adaptar com ele assim, achar que é melhor, você pode usar, não tem problema nenhum. Esses são os básicos, tá, gente? Tô falando básico aqui. Então, de sombra. O de esfumar é bem bacana. A gente tem vários tipos de esfumar. Esses que eu tô mostrando pra vocês são as cerdas sintéticas, que eu gosto bastante de trabalhar, porque pra mim é mais fácil higienizar, é mais fácil de aplicar, a durabilidade é maior, então eu uso muito nos meus clientes. Esse daqui, ele tem uma pontinha, tá vendo? E ele é mais fácil pra marcar o côncavo de esfumar, então eu marco o côncavo com ele e vou esfumando. Eu tenho esse aqui de esfumar, que ele tem um corte reto. Então ele é mais fácil dele ficar um esfumado mais perfeito, mais forte, um esfumado geralmente com preto, que você quer uma transição, então você faz uma cor marrom com ele, que vai ficar bem marrom aparente, pega um esfumadinho mais leve,
e põe o preto. Aí vai ficar mesclado com o marrom. Tem também o esfumar, que esse aqui já é mais profissional, eu não tenho no kit de rosa, que ele tá até mais sujinho. Ele é aquele bem gordinho, bem fofinho e bem macio. Então, quanto mais macio que eu expliquei pra vocês, mais ele vai esfumar com delicadeza. Então, ele esfuma assim, ele não deixa marcado. Então, assim, quando eu quero que a maquiagem já está hiper marcada, que só fique sombreado, eu uso ele. De sombra, já falei, esfumado também. Vamos falar dos pincéis menorzinhos de precisão. Bom, o pincel de precisão geralmente é um pincel durinho. Como eu falei pra vocês, eu quero fazer um delineado. Pra fazer um delineado, eu quero que o preto fique bem marcado. Então tem que ser um pincel mais firme. Então tem que ser pequenininho também, porque são áreas menorzinhas. Então um delineado, uma sobrancelha que você quer deixar bem certinho, ou aqui embaixo do olho, nos cílios inferiores, a gente usa um pincelzinho menor. Então eu tenho esses três, ó, bem pequenininho, tá vendo? Ele é mais achatadinho, poucas cerdas, bem firme. Eu geralmente faço contorno aqui embaixo, rente aos cílios inferiores. Tem o chanfrado, que é esse daqui. Eu sempre uso pra fazer sobrancelha e delineado. Sempre, sempre, sempre eu uso o chanfrado, porque é o que eu mais me adapto, que eu gosto, que eu vejo um resultado mais bacana. E tem também esses que são bem pequenininhos, não sei se vocês vão ver, são tipo um filetinho mesmo, é pra fazer o delineado também, pra deixar bem certinho. Esse eu já uso com produto mais líquido, porque ele é bem suave, ele não é muito durinho, então ele pode dobrar as cerdas. Então eu uso pra fazer um delineado líquido, eu pego o delineador líquido, passo e faço com ele. Vamos ter aqui esse pincel que vem em quase todos os kits, que é para sobrancelha, né, que você pode pentear, os dois lados são para sobrancelha. E esse pentinho aqui também que vem, ele serve, sabe quando você passa bastante camadas de rímel e fica um pouquinho duro, fica grudadinho? Ele consegue também, se você passar assim nos cílios, ele consegue tirar todas as pelotinhas e separar mais os cílios, então tá uma função aí que talvez vocês não saibam. Esse daqui é também para usar como se fosse uma máscara para cílios, que a grande diferença das máscaras de cílios tá no aplicador. Então, se o aplicador é diferente, já dá um resultado diferente. E esse geralmente é para você também tirar as pelotinhas dos cílios, ou você colocar no tubo, passar e depois você higienizar e usar outras vezes, tá? Esse, assim, é legal, mas a gente não usa tanto no dia a dia, acaba não usando muito. Agora, o de esponjinha, que vem também em todos os kits, que às vezes quebra muito fácil, enfim, ele é um dos melhores pincéis para você usar sombra, porque ele não cai aqui embaixo, porque ele é mais firme. Sombra 3D você só pode aplicar com pincel de esponjinha e pigmento também por não cair, para facilitar a aplicação. Toda vez que eu vou fazer toda a pálpebra de uma cor só, de uma pessoa, eu quero que ela fique bem forte a cor, eu preciso de um pincel bem firme para depois dar bastante cor. Então eu sempre uso de esponjinha, eu acho que é um dos melhores para aplicar sombra. Vem qualquer kit, todo mundo deveria ter esse pincel, porque ele facilita muito. Então geralmente eu aplico toda a pálpebra de esponjinha e quando eu quero mesclar, fazer um esfumado, eu venho com os outros pincéis. Outros pincéis que eu tenho certeza que vocês têm a maior curiosidade são os de base, então eu separei alguns tipos aqui pra você. A gente tem esse daqui, que é conhecido como língua de gato. Ele é o pincel arredondadinho, é o que mais vem, assim, que vocês mais conhecem. Ele é para aplicar tanto produto líquido quanto cremoso. E você aplica a base, como ele é mais firme, ele vai deixar uma cobertura bem forte na sua pele, uma cobertura média pesada, né, uma cobertura legal. Só que, como ele é meio arredondadinho, tem cerdas mais durinhas, às vezes quando você passa, ele marca, faz o desenho das cerdas. Então você tem que ter uma esponjinha ou os dedos, você pode usar, ou um outro pincel de polimento para tirar essas marcas e ficar bem perfeito o rosto. Então, esse é mais básico para quem tá aprendendo, porque ele é fácil, sabe? Você pega um pouquinho, passa e acabou, tá pronto. Ele é prático para quem tá aprendendo. Outro pincel de base que a gente tem é esse daqui. Esse é um Duo Fiber. Ele é constituído de cerdas sintéticas e naturais. As naturais são essas pretas, que ficam até a metade do pincel. E as sintéticas são essas aqui de cima. Então, se você... Aqui em cima ele não pega tanto produto. Você pega um pouquinho, você pode passar a base tanto no dorso da sua mão, tá?
quanto, sabe um CD, aquele CD virgem, sabe? Você compra CD ou um CD velho que você tem em casa, você usa parte dele pra colocar como se fosse uma plaquinha, passar e depois você higieniza. Ou você pode comprar aqueles, como se fosse aquelas plaquinhas de inox mesmo. Você pode usar de diversas formas. Enfim, você pega um pouquinho de base e você vai passando no rosto. Esse pincel você tem que usar sempre em movimentos circulares, tá? Porque ele funciona melhor dessa forma. Como ele pega menos produto, ele passa para sua pele pouco produto. Então fica um acabamento suave, a pele fica bem homogênea, não fica riscada, não fica marcada. E fica uma cobertura suave a média, tá? Um pincel que eu particularmente sou apaixonada, eu acho que é o melhor, é esse Kabuki aqui. Esse é o chanfrado, mas a gente tem reto. Ele é como se fosse aqueles de barbear, eu diria, sabe? Ele é parecido. Talvez vocês tenham visto uma familiaridade com ele. Ele é bem durinho, bem denso. Ele não deixa com que a base entre no pincel. Então toda a base fica aqui no topo dele. Ele é muito fácil de passar. E como ele tem esse corte, tudo que tem cortadinho assim, gente, na diagonal, é pra fazer cantinho. Então, ó, cantinho do nariz, dá pra você passar aqui, em volta dos olhos, aqui na orelha, porque quando você prende cabelo, vocês não podem esquecer, né, de passar base aqui na orelha, que senão fica marcado. Aqui no cantinho do rosto, enfim. Ele serve pra fazer esses cantinhos que às vezes outros pincéis não alcançam com tanta facilidade. E ele é muito bom, eu adoro esse pincel. Ele fica com um efeito polido também, fica bonito. Isso que eu falei pra vocês, o língua de gato é mais básico. E esses dois são pra polimento, então fica um rosto mais homogêneo, mais bonito. Mas aí vai de acordo com cada pessoa. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Isso varia de artista pra artista. Aí a gente tem o pincel chamado leque, que são, vou mostrar dois pra vocês, tá vendo? Temos esses dois. Esse pincel é geralmente para remover todos aqueles resíduos, sombras que caíram aqui embaixo, sabe? Que às vezes fica tudo borrado, a gente passa a mão, passa o algodão e borra tudo. Não precisa, você vem com um pincel desse, ó, faz assim, ele vai varrer todas as sujeirinhas que tiverem aqui embaixo. Como ele é bem levinho, ele não vai borrar. Quando você passa um pincel, o dedo, uma esponja, ela é forte, então ela risca. Que você, por exemplo, caiu uma sombra preta, aí você vai passar a mão, risca tudo o rosto. Então ele é bem levinho, ele serve pra isso. Os dois, tá? Tem dois tipos. O que os maquiadores hoje em dia estão usando? Pra quê? Pra passar iluminador. Sabe? Bem assim num lugarzinho, sem ficar muito forte. Então eles vêm com o iluminador e passam assim, geralmente esse mais fininho. Passa bem aqui, bem em cima, vai deixar o iluminado bem suave, bem sutil e bem bonito. Acho que esses foram os pincéis básicos, gente. Eu tenho aqui mais pincéis, olha, que eu mostrei pra vocês são os básicos, mas esse kit de pincéis, que são todos que eu mostrei, mais que sobraram aqui. Esse é o meu jogo favorito, assim, eu tenho muito, e ele acho que tem 32, se não me engano, alguma coisa assim. E vem muito pincel, tudo que você precisa ter tem aqui, exceto os de base, que não vem, base que eu falo, vem sempre esse língua de gato, mas esses mais profissionais, eles não vêm nesses kits, são comprados à parte. Então, assim, ele vem completinho esse jogo. Eu particularmente adoro, eu acho muito legal indicar pelo custo-benefício. Então tem muita variedade, são pincéis que duram, que são resistentes, são cerdas sintéticas. Eu prefiro porque ele dura mais tempo que os naturais. Enfim, esqueci também de falar, agora que eu tava lembrando, o pincel de pó de blush. Você pode usar o pó pro blush, tá? O pó geralmente é mais gordinho, maior, porque o rosto é bem maior, né? Então a gente precisa de um pincel maior. Se você não sabe qual que é de pó ou blush que vem no seu jogo, é só você ver o tamanho. Então você pode usar pro blush, enfim, vice-versa. Ele é bem gordinho, bem fofinho pra você passar pó. Quanto mais fofo, menos pó vai ficar no teu rosto. Quanto mais resistente, mais durinho for, mais pó vai ficar. E tem esse daqui também, que é o corte de diagonal, que encaixa geralmente embaixo aqui no nosso ossinho para fazer aquele blush ou um contorno mais marcado. Então ele serve para blush e para contorno. Então, assim, geralmente esses kits são de cerdas sintéticas, eles têm uma grande variedade, eles duram bem, você pode encontrar a partir acho que de 10 a 15 reais, até os mais caros, enfim. Tem pincéis caríssimos que são feitos com ouro, enfim.
O que eu gosto, já falei, são esse kit rosa, que eles são bem fofinhos, bem resistentes, dura. Esse daqui acho que varia, acho que tá quase 90, 80 e poucos reais esse daqui. Onde encontrar e tudo mais, eu vou deixar aqui embaixo, gente, no link, onde você pode comprar, qual o preço, o que você encontra, enfim. Que mais? De lábios, eu esqueci de mostrar, você pode usar esses de precisão bem fininhos para fazer boca também, isso tem que ser bem resistentes. Como limpar, eu vou explicar em outro vídeo, porque eu acho que é muita coisa. Esse foi o nosso vídeo, eu espero muito que tenha ajudado vocês. Se eu esclareci algumas dúvidas ou se faltou esclarecer alguma coisa, vocês podem deixar aqui embaixo, que eu sempre comento. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, porque é a minha melhor divulgação. Eu fico muito feliz quando vocês curtem, porque é uma forma de eu continuar o trabalho, saber se vocês estão curtindo ou não, enfim, tá bom? É isso. Um super beijo pra todo mundo e até a próxima.